Bem, bom, como deve ser de conhecimento de todos, numa audiência pública, as perguntas têm a duração de 2 minutos e pode ser dirigida à mesa ou a um interlocutor específico, né? Além de vocês terem feito as perguntas por escrito, eu gostaria de chamá-los aqui na frente para que vocês possam fazê-la no microfone, porque está sendo gravada a audiência. E a primeira pergunta é do Dr. Cesário. Ele está aí? Vamos passar para o outro. Senhor Braz Luiz Moreira. É o senhor? Por favor, venha até aqui à frente para fazer as suas perguntas no microfone. Boa tarde a vocês. Eu sou morador do Maneirante, presidente da Associação de Moradores do Maneirante. Aí eu tenho 2 perguntas para fazer. Meu nome é Braz Luiz Moreira da Silva. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Senhor Lielso, sobre aquela rede de esgoto ali no Maneirante. E dentro do sítio de São Geraldo, atravessa uma rede de esgoto. Esboca no meu terreno e vai esbocar no outro terreno e você caindo dentro do rio. Então essa rede de esgoto era para ser ligada nessa rede que fizeram. E está continuando caindo do mesmo jeito. E lá no fundo do meu terreno está todo alagado dessa rede de esgoto. E sobre o morador da beira do rio, aqueles esgotos estão caindo dentro do rio, que está acabando de matar nosso rio, sabe disso, né? Então eu queria saber dele qual a solução que ele vai dar disso aí. Ok. Tem outra pergunta, amigo? Eu quero fazer uma pergunta também para a engenheira da cidade, é isso? Esse aí, né? São Fernando. Isso. E antes na ocasião das eleições, foi inaugurada lá no Bandeirante, o senhor Carlos Pereira, a água da cidade. E depois de uma semana ou 2 semanas, uma semana depois das eleições, passou as eleições, a água sumiu do Bandeirante. Por que isto? Obrigado, senhor Braz. Posso responder? Bem, respondendo a primeira pergunta, senhor Braz, o município recentemente colocou em operação ali as estações elevatórias que foram feitas perto da sua residência ali, e aquela rede ela está em fase de teste. Nós temos, a empresa deu um recebimento daquelas bombas, né? Ainda estamos em teste, analisando para ver se as bombas estão em pleno funcionamento ou não. Pode ser que as bombas não estejam funcionando adequadamente. Isso a gente vai estar providenciando junto à empresa contratada. Com relação à questão dos moradores, o plano de habitação ele está contemplando essa questão habitacional, esse déficit dos moradores que estão na beira do rio. Foi levantado várias áreas irregulares dentro do plano de habitação, foi realizada no final do ano passado, e a gente teve essa preocupação de identificar essas áreas em contraponto ao mapeamento das metas do plano de saneamento, para que a gente possa atender, porque no plano de habitação essas pessoas vão ser retiradas e realocadas em outro local no próprio bairro. Então a nossa preocupação foi atender também essas áreas, esses futuros propostas de conjuntos habitacionais dessas pessoas vão ser removidas, para que elas tenham o saneamento também ali, a água e o esgoto. O senhor tem que vir aqui na frente, senhor Braz. Senhor Braz, por gentileza, aqui no microfone que está sendo a gravação, tá?
senhor vai dar para tirar acabar com aquele esgoto dentro do sítio do senhor Geraldo, esgotando o meu terreno, que vai acabar com o meu poço, porque eu não posso comprar água, certo? Então, eu quero saber, senhor, quando o senhor vai dar a resposta para fazer aquela ligação que está caindo para dentro do terreno dele, esgotando o meu, encostando dentro do meu terreno. Aí é que eu quero saber se o senhor dá a resposta. Sim, a gente, essa próxima semana nós estaremos nos comunicando com a empresa contratada daquela obra, para a gente notificar esse problema e a gente resolver o seu problema ali, localmente, ali na próxima semana agora, tá? E o senhor pode se dirigir lá à Secretaria do Meio Ambiente para ter a resposta. A gente já vai entrar em contato com a empresa para que na próxima semana a gente dê um pulo lá e ver o que está acontecendo, ok? A segunda pergunta foi feita direcionada à SEDAI, não é isso? Queria agradecer aqui a presença, né, aqui de todos, né, que vieram, muito importante isso. Mas vamos lá, vamos falar aqui primeiro sobre o nosso sistema de abastecimento novo, né, que está sendo implantado aqui no município. A prefeitura, ela fez os assentamentos das redes, Bandeirante 1, Bandeirante 2 e Pinhão. E a SEDAI arcou com o projeto e a licitação e a obra da estação de tratamento, captação e a adução dessa ampliação do sistema. Tá? Até o nosso companheiro mostrou, né, as fotos, essas fotos estão até um pouco desatualizadas, porque o reservatório já está pronto, né? De novembro, né? Então elas já estavam ainda com a parte de armadura ainda, o reservatório já está pronto, está faltando em torno aí de uns 180 metros de tubulação para chegar na captação da duplicação da adutora. Então, quer dizer, a gente tem uma previsão aqui da SEDAI de melhorar, já colocar em torno aí de 79, 80 litros, como está na previsão, para daqui a 5 anos, colocar isso até o final desse ano, tá? Claro que muitas obras vão ter que ser feitas ainda dentro da estação de tratamento, tá? Mas a gente acredita com um esforço, junto com a parceria com a prefeitura, né, um esforço até que é merecedor de... A gente quase não vê isso em município nenhum, tá? A prefeitura sempre dando apoio e a gente sempre apoiando a prefeitura no que a gente pode, um trabalho conjunto aqui, né? A gente conseguir fazer com que melhore o abastecimento. A gente sabe que tem problemas, muita gente recebe água uma vez por semana só, tá? Mas eu sempre, quando vão pedir ligação, eu oriento o pessoal lá para poder fazer reserva, porque não só por causa da falta de abastecimento, mas porque pode haver problema na rede e o pessoal não ficar sem água, tá? E a gente sempre atende, sempre com cordialidade, sempre com a maior satisfação quem procura a gente lá. Então essa é só uma explanação sobre a nossa posição aqui da SEDAI dentro do município. Na questão da pergunta, né, como a gente está fazendo esses testes nesses 3 municípios, Bandeirante 1, Bandeirante 2 e Pinhão, né, vai ter momentos que vai ter água, vai ter momentos que não vai ter água. Por quê? Porque é teste. A gente só vai conseguir regularizar o abastecimento lá quando fizer as interligações na captação e esses 80 litros vierem para a estação de tratamento. Mas a gente tem que testar essa rede, tem que saber se ela está funcionando, se tem vazamento nela, se tem algum problema operacional nela, porque quem assentou foi uma empresa contratada pela prefeitura, então a gente tem que testar isso para poder fazer o serviço melhor, né? Eu não sei, aí quem pode responder é o pessoal aqui da prefeitura. Então nós estamos testando, né? Não só naqueles momentos que do prefeito anterior ou até em relação ao prefeito atual, vai cair água lá em algum momento, e que aí é inevitável que as pessoas, até na ansiedade de ter a água no local, como acontece muito. Então a gente perguntou, o engenheiro Fernando, opa, tem água, vamos pegar água, mas olha, a água é só para teste, só vou poder regularizar o abastecimento
Sou muito claro nisso. Só quando eu conseguir interligar a captação lá em cima. Se Deus quiser, tá? Se Deus quiser, até o final do ano isso está tudo certo, tá? E aí a gente vai comemorar juntos aqui, tá? Consegui atender o senhor? Ok, seu Braz. Tá, obrigado então, tá? Próxima pergunta, doutor Cesário, por favor. Eu gostaria de ter alguns esclarecimentos em relação à estação de tratamento de esgoto do Pinhão. Nós, quando estivemos à frente da Secretaria, por 2 meses, chamamos alguns técnicos, aliás, 2 especialistas disso, que vieram graciosamente nos auxiliar para fazer avaliações da estação de tratamento, porque a nossa ideia era pedir a SEDAI para fazer análises do DBO, botando a estação para funcionar. A minha pergunta é a seguinte: primeiro, a estação está funcionando? Segundo, a SEDAI já assumiu? Terceiro, se assumiu, qual é a capacidade de depuração daquela estação? Segundo, informações não assinadas, logo oficiosas, aquela estação está tecnicamente errada. Ela precisaria, para atender a demanda do Pinhão, que está crescendo, ainda mais para o loteamento, mais uma rede que vai ser interligada lá no conjunto habitacional, precisaria de 3 aeradores e a obra só foi feita com 1 aerador. De modo que, então, eu fico realmente preocupado com o problema da eficiência da estação de tratamento do Pinhão, que, caso tomara que funcione, ela vai ter vida curta em termos de eficiência, ao que tudo indica, né? Tomara que eu esteja errado. Bem, essa obra da estação de tratamento de esgoto do Pinhão, ela foi realizada em convênio com a Funasa. Ela realmente foi realizada com um projeto de população bem pequeno, foi com uma população máxima de 2.500 habitantes. Realmente ela precisa ser ampliada, como houve na apresentação aqui, que o plano tem uma outra fase, fazer essa ampliação em curto prazo agora. Com relação à SEDAI, então, assim, foi uma estação realmente limitada do que deveria ser, assim, a nível de atender todo o bairro. Não era, no início dessa concepção desse projeto, era realmente atender poucas pessoas. Enfim, com relação à assunção do serviço com relação à SEDAI, não foi realizado. A gente está, com esse trabalho do plano, foi um trabalho dispendicioso. Com esse trabalho agora final, a gente vai poder conversar com a SEDAI mais próximo, até para ver a questão contratual, e aí a gente vai ver essa questão da assunção do serviço em relação à estação de tratamento de esgoto, para que a SEDAI possa assumir em conjunto com a Prefeitura, de acordo com o contrato. Enfim, a gente está ainda realizando essa conversa com a SEDAI ainda não foi efetivado ainda, a SEDAI ainda não está administrando ainda a estação de tratamento de esgoto do Pinhão. A gente ainda está aguardando para ter essa conversa, que deve acontecer agora em pouco tempo, até por causa dessa visão do plano, que trouxe para a gente um diagnóstico melhor sobre a situação, para a gente ver o que a gente vai poder fazer até para ampliação, como Cesário, o senhor falou aí, com relação à ampliação, que é necessário mesmo, com relação à operação da própria estação. Entendeu? Então, a resposta é essa aí. Se quiser, pode fazer uma réplica. Atendeu, senhor Cesário, essa resposta? No microfone, por favor. Se ela está funcionando, ainda que precariamente ou em teste, foi feita alguma avaliação em termos da depuração? Ou ela está sendo uma fossa de grande porte? Então, Cesário, está funcionando. A gente não fez ainda nenhuma análise laboratorial do DBO dessa estação. A gente ainda vai realizar esses exames para que a gente possa analisar a eficiência da estação de tratamento. Tá? Ainda não foi realizado ainda pela Secretaria, ainda não. Ok. A próxima pergunta, a senhora Mônica Bicudo. Boa tarde a todos. Eu só queria lembrar aqui
né? O esgoto já estava lá dentro da casa do senhor e isso também deu um prazo de 1 semana para resolver, tá? Então, cuidado com esses prazos. De 1 semana. E continua o esgoto lá dentro da casa dele. Só vou me organizar aqui porque o negócio aqui é longo, por favor. Nós temos um tempo, tá? Ah, bom, tá. Mas o negócio é feio. Só para colocar aqui para o senhor, 67% de inadimplência do município se dá por conta da falta do serviço. Então o usuário se cansa, né? Às vezes ele paga até uma taxa mínima, não tem, mas ele cansa também de pagar aquela taxa mínima, não tem água, tá certo? Então é por conta da falta de serviço. Parece que o município, o cara é inadimplente. Não, ele não tem o serviço. Eu só vou completar aqui para depois você, tá? Falta de serviço. E em muitos casos falta pressão d'água. Então coloca o hidrômetro, muito bem. Mas se não tem pressão d'água para poder ir para a caixa d'água, tem algo de errado, né? E muito errado. Isso acontece em várias residências. Não é uma coisa pontual, tá? Então são várias ações. Porque parece que a coisa está muito boa, mas não está, tá? A impressão que dá é essa. Bom, a água chega a verificar, eu só estou aqui porque tive que fazer muito às pressas. Quanto poço artesiano, eu sou extremamente contra poço artesiano. Nós estamos usando a água, uma geração futura. Nós estamos usando reserva, tá? Isso é temeroso, eu diria até que criminoso com a geração que vão ter. O problema todo do mundo é água. Fazer poço artesiano, isso é uma temeridade. Aí eu vejo lá poço artesiano, todo mundo festejando poço artesiano. Eu não festejo de poço artesiano. Nós temos que cuidar dos mananciais e fazer com que tenha água. Tanguá, eu vou até me atropelar aqui, Tanguá, tinha água em Tanguá no passado. Os moradores antigos de Tanguá, quem se lembra que tinha água na praça jorrando? Porque as serras eram protegidas. Hoje as serras não são mais protegidas. Então, a gente pega a água do município vizinho porque acabamos com os nossos mananciais. Eu não vejo nenhuma ação, tá, pública, Estado, federal, municipal, voltada para isso especificamente. Tá? Só um achismo vamos fazer, não tem que vamos fazer já, para acabar com isso. A gente não precisa pegar água do vizinho, nós temos água, suficiente até. Agora é cuidar dos mananciais, proteger e reflorestar isso e ver o que está acontecendo. E não deixar abrir pasto, em Serra do Barbosão, acabar com as águas, represar. Isso é uma coisa absurda. E o poder público não faz nada, não toma nenhuma providência. Fica só no discurso. Essas perguntas valem aí para quem puder respondê-las, por favor. Né? Poço artesiano, recursos, geração futura, falei. Contrapartida, proteger as nascentes, esgoto, por favor. O senhor falou em esgoto, né? Aí tem uma prioridade, chega a água, muito bem, o cara já está esperando a água a vida dele inteira. Aí vem agora um planejamento para chegar a água. Mas daqui a 5 anos que você vai ter esgoto, isso é errado. O esgoto tem que chegar junto, né? Tem que ter o esgotamento junto. Não é que a pessoa vai ficar vivendo com esgoto a céu aberto, tem água, vai ficar faltando fogos, tem água, e daí? E o esgoto, que é o principal motivo de doenças, etc. e tal. Então não é daqui a 5 anos ter esgoto. Tem que andar junto o esgoto, chegar junto. Tá? Isso é uma prioridade do município, de qualquer município. Um problema disso é o seguinte, eu sinto falta aqui da presença do nosso prefeito, tá? E de todos os vereadores que acho que deveriam estar aqui. Porque se isso vai virar um projeto de lei, os vereadores tinham por obrigação de estarem aqui. E só tem uma parte, sei lá quantos. Vamos lá. Aqui proteger o crescimento, por exemplo, da cidade, que eu acho, meu tempo esgotou só um pouquinho mais. O crescimento da cidade, eu acho que tem que andar junto. Então o que acontece em todos os municípios, inclusive no nosso? Abre-se loteamentos, tá? Dá o aval para abrir loteamento, fica todo mundo eufórico com novos loteamentos, sem o saneamento básico. Primeiro tinha que ter o saneamento. Então o planejamento de cidade também é o planejamento do crescimento da cidade. E não deixar a cidade crescer indiscriminadamente para não ter nada. Poço dos Coutinhos, vocês falaram em abrir poço artesiano de novo, numa área totalmente contaminada. Totalmente contaminada. Abrir poço artesiano, mesmo que seja profundo, é uma temeridade, primeiro, que já está pegando água da geração futura. Segundo, de contaminação. Poderia se recuperar o rio de Tomascar, que eu vi até escrito ali, Rio Tomascar, para que se viesse água para a posse.
Agora, se não segurar e não resolver o esgoto, não adianta nada. Vai dar, vocês têm água, e daí? Com o pé, desculpem a palavra, no cocô? O que é isso? Eu fui bem claro que abastecimento de água não é um fornecimento de uma vez por semana. No seminário, eu fui até meio duro, até dizendo que estava tudo errado. Realmente, está tudo errado. Não se pode falar em abastecimento de água uma vez por semana, isso não existe. Como é que a pessoa vai viver? Essa água que ele armazena, depois de 2, 3 dias, o cloro também evapora, a própria qualidade da água deteriora e começa a ficar... A condição, a água passa a ser uma água de risco de contaminar na própria caixa d'água. Então, quando eu falo em abastecimento, é frequência o tempo todo. A água tem que chegar nas casas o tempo todo. Quando tem essa pressão baixa, é porque foi feita alguma manobra, foi deixada uma pressão mínima simplesmente para não infiltrar água de baixa qualidade na rede e a água está destinada para outro local. E isso é uma coisa que eu nem compreendo esse tipo de coisa. Eu sou de outro estado, eu sou de Santa Catarina. Nós lá, o esgoto é a nossa maior vergonha do estado. Bom, esgoto. Mas água a gente tem e não falta água, não tem intermitência, não tem manobra de registro. Então, quando eu falo inadimplência é alta, mas assim, eu sei disso. Outros municípios 80%, tem município com 80% também que não tem o serviço. Então, mas é uma situação que tem que mudar de todos. A partir do momento que a pessoa como falou, até o final do ano, ter água, ter a nova unidade funcionando para tirar esse atraso, esse erro, como eu falei, está tudo errado, para tirar esse atraso, vai começar mais água, disponibilidade o tempo todo de água na entrada da residência, as pessoas têm que passar a pagar, porque estão recebendo. É independente, em casa fechada, paga tarifa também. Ele pode não estar consumindo, paga tarifa. Todas as coisas têm que se casar, é convergir e não divergir. Eu entendo essas preocupações e realmente eu não entendo um sistema com manobra de água. Isso aí para mim não é atendimento. É assim em todos os locais. Inclusive, se as próprias normas dizem que nenhuma rede de água pode ficar com uma pressão negativa, ou seja, esvaziar completamente. Até porque cria ar, tem problemas operacionais depois, então tem uma série de problemas. A palavra no Brasil é muito usada, né? Manobra. Tá. A gente fala em manobra de registro. A dona Mônica Bicudo também disse que é contra o poço artesiano. Dona Mônica, nós até colocamos o poço de Coutinhos alternativa. Tem que ser estudado. Nós estamos fazendo plano, não estamos fazendo projeto. Tem que estudar se existe em poço de Coutinho capacidade do Rio Tomás Carlos de abastecer. Analisar a água, ver tratabilidade dessa água, ver o custo de tratar, ver se ela tem uma condição de, no futuro, ter uma disponibilidade de água boa para tratar para aquela localidade. A senhora viu que é longe, poço de Coutinho, a senhora sabe bem que é longe. Nós não descartamos de forma alguma poço artesiano. A senhora pensa assim, poço artesiano é da geração futura. É da necessidade de hoje. A geração futura só vai chegar lá se os de hoje tiverem água também. Poço artesiano, o aquífero naturalmente eles se recarregam. Quando se faz um poço, se estuda a capacidade desse poço de fornecer água constantemente ao longo do tempo, não que seque alguma coisa desse tipo. São feitos análise e estudos e monitoramento de capacidade de produção de água. No meu estado se faz poço de 2.000 metros de profundidade para buscar água no aquífero Guarani. 2.000 metros de profundidade, a água vem quente a 70 graus. Guarani. Então, mas existem outros aquíferos, quando eu falo de poços profundos de 150, 200 metros de profundidade, eles já estão numa posição que não tem esse risco de contaminação, até porque eles são feitos de forma adequada para que não haja contaminação intermediária. Tudo isso é engenharia. A engenharia bem feita tem solução. Se a senhora me diz, essa água bem explorada e fornecida para as pessoas, não vai sacrificar a geração futura. O que sacrifica a geração futura são as coisas que a gente está deixando de fazer hoje, como esgotamento, como a senhora falou. Realmente, se quem tem propriedade rural e desmata, vê o que a água some quando se põe uma pastagem, quem teve alguma vivência rural, sabe disso. Então, pasto, plantação, é o caminho de secagem, porque o que acontece? Menos água infiltra no lençol, menos água disponível nas nascentes, as nascentes vão secando, isso é constante.
o que a gente primeiro pensa? Proteger os mananciais. Como? No mínimo, a obrigatoriedade da mata ciliar de 30 metros, proteger, até para não carrear sujeira, não contaminar, os animais não ir para a margem do rio, beber na margem do rio, viver na margem do rio, como tem alguns lugares que nas captações tem animais bebendo água. Então, isso, um animal pode morrer e contaminar uma cidade inteira. Então, por isso que tem que se proteger inicialmente a parte de mata ciliar. Agora, essa mudança do uso agrícola já é uma mudança mais profunda até do ponto de vista da economia da primária, área rural, coisa desse tipo. Mas se for bem cuidado, já se contém outros locais que têm pastagem, e os rios continuam sendo bons. É só questão de não contaminar, não jogar esgoto indiscriminadamente. Qualquer rio, a partir do momento que as pessoas começam a ocupar, por exemplo, os rios vão descendo e as pessoas começam a ocupar suas margens, sua região, como não tem saneamento, esse rio passa a ser contaminado rapidamente. Se o rio entrar clarinho, em 100, 200 metros depois, ele já está contaminado. Eu já vi isso de nascente, 200 metros depois, contaminar. Então é assim mesmo. Todos os locais, não tem exceção, todos os locais. Vamos mais uma pergunta para eu ir respondendo para a dona... Bom, ela fala em relação à chegada da água junto com o esgoto. Eu vou dar um panorama rápido para a senhora. Esgoto hoje não tem nada. Primeiro, tem que se fazer um estudo de concepção em projeto. Eu diria que uma cidade como Tangal, uma empresa com... Nós fazemos, eu tenho sem essa noção, levaria 8, 10 meses, até um ano. Tem que fazer o licenciamento dessas estações de tratamento e do sistema como um todo. Tem que se obter recurso, no mesmo tempo que está fazendo o projeto, já solicitar recurso. Depois desse projeto, tem que licitar as obras. A senhora sabe muito bem que licitação de obra pública, principalmente, às vezes demora muito tempo, porque é uma questão, uma disputa comercial entre as empreiteiras. Depois começar a obra, no mínimo, leva, por menor que seja a rede, por menor que seja o sistema, leva 6 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio ou 2, para implantar um sistema maior. Por isso que eu digo que não adianta dizer para a senhora que vai chegar água, vai chegar o esgoto depois. Tudo tem um tempo de acontecer. Tem que começar desde já, fazer os estudos de concepção e projeto, que leve 1 ano, que vai fazer licenciamento. A senhora sabe que licenciamento é uma situação burocrática, de discussão, estudo ambiental, para poder fazer a licitação das obras, para executar as obras. Então, se começar agora, no mínimo 2 anos e meio para a obra poder chegar a um ponto de implantar. Então, se a obra da água está mais adiantada, não tem como o esgoto chegar junto. Eu sei que é um interesse. Eu sou da área, a melhor obra para mim é a obra implantada. A pior coisa que existe é fazer um projeto, um estudo e não acontecer nada. Para nós, então, é uma frustração muito maior do que a própria população, que nós trabalhamos para isso. Então, a gente quer que a coisa aconteça, mas sempre tem um tempo de andamento. Como meta, a própria Secretaria de Estado tem intenções de fazer os sistemas de esgotamento para poder promover a despoluição da região como um todo. Toda uma região contribuinte da Bahia. A Bahia, quem passa lá realmente é de chorar. Então, tem que se começar tudo depende do arranjo institucional, dos recursos disponibilizados, que não são rápidos, não tem para todas as obras imediatamente. Isso tem que também seguir um planejamento contínuo. Por isso que a gente demora um pouco para as coisas acontecerem. O ideal é se fosse chegar junto, mas não vai chegar junto, porque a água já está bem mais adiantada. Ela diz que é preciso que o município planeje o seu crescimento e não abrir novos loteamentos sem nenhuma estrutura. Bom, eu acho que é melhor o pessoal do meio ambiente responder as questões de planejamento, de implantação dos loteamentos, tá? E uso do solo. Prezada Mônica, muitíssimo obrigado pelas suas intervenções. Fazer uma colocação. Na realidade, quando nós começamos aqui o trabalho, nós falamos que nós estamos tratando de um plano. Um plano de curto, médio e longo prazo. Portanto, quando se diz que uma ação é de curto prazo, ela significa dizer que ela pode levar até 5 anos. Não quer dizer que vai ser implementada no 5º ano. Né? Com relação à questão
de loteamento, eu acredito que você esteja se referindo a coisas que aconteceram no passado. Porque nós estamos no início de uma administração e, se existe, eu pelo menos não tenho conhecimento que tenha sido aprovado algum loteamento nessa gestão. Tá? Uma outra questão, eu vou pular um pouquinho, porque também ela tocou num outro assunto aí, que diz respeito à questão da Serra do Barbosão, a questão de que tínhamos água aqui no município e que hoje não temos mais, temos de buscar fazer captação no município vizinho. Como se trata de um plano, o plano ele é, na realidade, composto de ações. E dessas ações surgirão, então, os projetos para que o município possa buscar verbas, porque o município não dispõe de recursos necessários para poder fazer frente às suas necessidades, que elas são inversamente proporcionais em relação às suas disponibilidades de recursos. Então, eu quero dizer o seguinte, Mônica, que esse, na realidade, é um momento, um dos momentos próprios para esse tipo de coisa, é um momento democrático. Uma audiência pública, ela serve exatamente, inclusive, para esse tipo de coisa, onde são colocadas as coisas pontuais, e é assim que, na realidade, a população está contribuindo com a administração, no sentido de inserir aí nesse plano as ações que, porventura, não estejam contempladas, mesmo porque esse plano não está terminado. Teremos ainda 15 dias aí para que ações que não estejam contempladas possam ainda ser contempladas, porque só depois é que serão submetidas à avaliação da Câmara de Vereadores. Tá? Então, acho interessantes as colocações, não só as suas, como todas elas, né? Porque às vezes a gente que está de dentro não enxerga alguma coisa que quem está de fora vê com muita facilidade. Então, essa contribuição a gente precisa e precisa muito, e a gente agradece. Na realidade, a gente agradece. Então, acho que a gente pode sim dar uma olhada nessas questões, a questão que você falou que não tinha água aqui. Vamos ver então o que é preciso, de que maneira a gente consegue contemplar isso, porque hoje nós não dispomos de recursos realmente para isso. Tá? E um dos requisitos básicos para que a gente consiga pedir, né, recursos, não sabemos nem se vamos conseguir, mas para pedir é necessário que esteja contemplado no plano. As ações estejam contempladas no plano, que se não estiverem contempladas no plano, já saímos perdendo. Tá? Então, é uma colocação que eu queria fazer com relação a isso aí, tá? E agradeço bastante. Eu quero também colocar alguma coisa para você, Mônica, mas pode fazer sua réplica. Não, é só para colocar o seguinte, de planos, né, Fernanda? Projetos, todo mundo aqui vê projeto desde que nasceu, tá? Então, é só para deixar isso bem claro, tá bom? As ações têm que ser feitas, sabe por quê? Porque se você não para agora, não coloca a questão ambiental sendo uma prioridade, não vai parar de correr atrás nunca. Tá? Nós vamos ter de novo aqui outra palestra, daqui a 20 anos nós vamos fazer de novo aqui não sei o quê, não sei pra onde. Entendeu? É o que acontece. É o que acontece. Isso é que todo mundo está acostumado a ver. Tá? Se você conseguir colocar essa meta de fato, tá? Se conseguir colocar os prazos que ele está falando, daqui a uma semana, um mês, não sei o quê, vai aturar, eu vou ficar prestando atenção e vou cobrar. Porque agora eu vou anotar datas. Tá? Fevereiro nós tivemos aqui, com algumas pontuações. Tá? Continua a mesma coisa. Não teve mudanças. Nenhuma. Tá? Eu faço críticas do governo passado e também do atual. Apesar que eu sou uma pessoa que eu atiro para todo lado. Tem conversa. É só para fechar. Tá? Ô Mônica, tá? Vamos deixar claro aqui o seguinte. Que as pessoas que se predispõem a aceitar um cargo público, elas têm que ter disponibilidade e equilíbrio
para que possa escutar. Entendeu? Às vezes a sabedoria está no ouvir, né? E sim, mas refletir, entendeu? E depois sim executar. Mônica, obrigado por suas colocações. Você sabe que, da minha parte, sim, eu acho que sua presença é garantia de sucesso nos nossos eventos de controle social, garantia que a plateia não vai dormir, que a plateia vai participar. Então, o nosso cinegrafista fica ali esperando o momento da Mônica entrar em cena, né? Um ator importante aqui do município de Tanguá. Eu só quero te dizer uma coisa, que eu falei em todas as outras reuniões. A água, mesmo a água de Tanguá, que é captada ali no Salto Braçanã, que é o território do município de Rio Bonito, ela pertence ao morador de Tanguá, porque a água é do povo brasileiro. A água não é de Rio Bonito, de Cachoeira de Macacu, de Tanguá ou de Maricá. A água é um bem público em geral. Ela pode até nascer, brotar, chover, a nuvem escolher aqui, nascer aqui no seu município e escorrer por aqui. Mas ela é no bem da população. Se chegar alguém, um itaboriense que queira beber água aqui de Tanguá, ele tem todo o direito, entendeu? Então o fato da água do abastecimento público estar sendo captada no Salto Braçanã, que é no município ao lado, vizinho, não implica em que vocês tenham assim uma ameaça, né? Certo. Não, é só um esclarecimento. Uma outra coisa também que eu queria falar para você, a Secretaria do Ambiente, pena que a Gláucia está aí? Já foi? A representante do Comitê de Bacia estava aqui, da Baía de Guanabara. A Secretaria tem um programa que chama Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais, que é para contemplar aqueles proprietários de propriedades rurais que façam restauração da ciliar, restauração das florestas, então que não vá plantar pé de goiaba ou macaxeira e que faça o reflorestamento da sua propriedade. Ele recebe por isso, né? Então, só para informar aqui ao secretário, ao Elielson, que pode pleitear esse apoio da secretaria e estimular aqui a restauração aqui da Mata do Barbosão, do pessoal ali da Tomascar. Pois é um programa de estímulo, assim como tem o ICMS ecológico também, que eu vou, já que é a mesma empresa, é o mesmo grupo que está fazendo o plano de saneamento também, nós vamos propor que ali a captação do Salto Braçanã seja gravada como área de preservação ambiental, porque é uma área de manancial de abastecimento público. Então, assim, o município receberá um ICMS ecológico como estímulo e aquela região será uma unidade de conservação, assim como o Barbosão aqui também, não é isso? Está em processo de criação. E a gente deve se preocupar realmente em segurar as matas que tem ainda para fazer os fragmentos, a união, a integração dos fragmentos, para guardar para a geração futura ainda um pouco de meio ambiente saudável. Tá bom? Obrigada. Mais alguma pergunta aí? Temos mais perguntas sim. Mas agora, nesse momento, eu gostaria de registrar a presença do Valdir Moreira, o vice-prefeito, e gostaríamos de convidá-lo para fazer parte da mesa. Bem, dando sequência à sessão de perguntas, eu vou passar a palavra para o senhor Mário Joaquim. Por favor. Bem, boa tarde a todos. Eu sou presidente da ASANOR, que é uma associação de moradores em Duques. Eu cheguei um pouco atrasado e não vi praticamente, efetivamente, Duques ser contemplado nesse programa de saneamento. Eu queria saber o que tem efetivamente contemplado para Duques e se pode mudar alguma coisa. Porque nós temos ali uma média de 4.000 moradores naquela região que está também separado, vamos dizer assim, territorialmente de Tanguá. Eu queria saber o que pode ser feito, o que tem efetivamente contemplado e o que pode mudar aí nesse plano. Eu vou tentar
tentar responder uma parte e é importante depois a participação, de repente, do colega da SEDAI. Duques, nessa ampliação de abastecimento de água, Duques está focado nessa ampliação de abastecimento de água. Então, quando se passar de 38 litros por segundo para 80, do ponto de vista de abastecimento de água, Duques também está previsto distribuição de água e abastecimento, que vai ser em curto prazo, ou seja, não está operacional ainda. Do ponto de vista de planejamento, o senhor não viu, está previsto que o que for metas de água a curto prazo, existente hoje, vão ser metas de esgoto a curto prazo. E metas de água de curto prazo serão de esgoto a médio prazo. Isso é um primeiro planejamento. Isso é um planejamento inicial, mínimo, que a Secretaria de Estado de Ambiente vai planejar para poder verificar as quantidades de valor envolvida. Se nós for ver a parte de esgoto, nós estamos prevendo a médio prazo entre 5 e 10 anos, pode ser no 6º ano, no 7º, no 8º, depende do andamento, da disponibilidade, inclusive, de recursos para fazer obra, prevista uma estação de tratamento de esgoto específica para Duques, com 15 litros por segundo, para atender toda a comunidade. Então está num mapinha lá, uma estação para Duques, porque ela realmente, como o senhor falou, ela é deslocada um pouco, ela não está ligada diretamente à área de sede e Bandeirantes, uma estação específica para a região de Duques para tratar o esgoto lá a médio prazo, entre 5 e 10 anos. É isso que se tem planejamento mínimo. Se houver mais recurso, pode ser que aconteça mais rápido. Se as coisas não funcionarem, pode ser que não aconteça. A gente pretende que aconteça no mínimo nesse ritmo. Depende, claro, depois de feito o plano, como eu falei, fazer os estudos de estudo de concepção do sistema de esgotamento, fazer os projetos, ir atrás dos recursos, é uma obrigação do concessionário, prestador de serviço e da prefeitura, que pode ser que a prefeitura consiga até um recurso específico para sanear aquela localidade, pode ser um sistema de esgotamento específico para lá. Só um pouquinho que eu vou passar para o vice-prefeito. Então é isso que tem do ponto de vista de planejamento, tá? Não está esquecida a comunidade, não. Ela é importante na massa como um todo. Microfone, por favor. Pelo que eu me recordo, foi colocado para atendimento a 800 pessoas em Duques. E nós temos 4.000. Está colocado... A perspectiva de 15 litros por segundo. Com certeza é mais de 4 pessoas. Vai da água para a produção. Boa tarde a todos, né? Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do seu Fernando da SEDAI, tá? Muito obrigado. Desculpa aí pela demora, porque a gente está com bastante obra na cidade e o corre-corre está grande, tá? Mas deu para chegar ainda para a gente dar uma palavrinha. Existe para Duques um valor de 1 milhão de uma emenda federal para ser feito saneamento. A gente está fazendo o projeto para que em breve a gente comece essa obra lá, tá? Então é essa mensagem que eu quero deixar aí para a população de Duques. Ok. Próxima pergunta. O senhor Breno, é isso o nome? Senhor Breno, de Duques, é isso? Estou meio idoso, né? Tem que estar. Olha só, Mônica, eu vou pegar a carona de você, tá? Tá? Com relação ao posto artesiano, que se refere a Duques, eu gostaria de saber da profundidade desse posto, porque lá, agora, tem uns 2 anos atrás, um morador tentou abrir um posto artesiano e com 150 metros não deu vazão, não teve condições não, meu amigo. Então eu queria saber dessa condição, é claro que vocês colocaram, está em planos ainda, não é isso? Não, o buraco já está aberto, eu sei, tá? Mas olha só, cara, me admira muito isso, porque veja só, Duques é uma descida, não é isso? Tá? Se essa rede ela já está ali no Bandeirante 1 ou Bandeirante 2, eu não vejo por que não esticar mais um pouquinho, porque quando você pensa em atender Duques, vocês estão esquecendo da Cancela Preta,
Vocês estão esquecendo de Picos, vocês estão esquecendo de Ipitangas também. Tá? Não é só isso não. A segunda pergunta minha. Que tipo de esgotamento sanitário com relação para Duques? É outra coisa também que tem que ser visto. Tá? E essa que me preocupa mais, sabe, Mônica? Quando fala em dinheiro, Mônica, quando fala em dinheiro me preocupa muito. Não sou de empatia, mas preocupa. Quando depois da execução dessas obras ou desses projetos, tá? Eu quero saber a quem vai se pagar o esgotamento sanitário e a água, porque de graça eu sei que não vai ser, não é isso? E é difícil o seguinte, Malandro, a SEDAI adora uma coisa dessa. Agora, se fizer poço artesiano em Duques, se fizer poço artesiano das poças dos Coutinhos, e se esse esgotamento não for, depois isso for feito pelo município, ser direcionado à SEDAI, eu sou totalmente contra. Cadê a área de proteção em volta do poço lá artesiano? Não tem. Não tem. Porque me parece que também que a estação de tratamento vai ser junto do poço artesiano. Pelo menos é o que eu soube quando iniciaram a obra lá. E são coisas absurdas. Bem, o que eu posso responder aqui em relação a Duques? Primeira coisa, né? Até respondendo também lá o nosso querido presidente da associação lá. Esse projeto que tem de 80 litros por segundo, que a gente pretende interligar, ele não vai até Duques. Não vai até Duques. Ele só vai até Bandeirante 2. Tá? Ou seja, o planejamento de abastecimento para Duques é ainda um planejamento. Existem várias situações, várias ações, tá, que estão sendo planejadas para abastecer Duques. Existem opções de abastecer por Itaboraí, porque é mais perto do que esse sistema. Existem opções do poço. E existem opções de outro sistema maior para Tanguá, que também está sendo viabilizado para abastecer Duques, que é o tal médio prazo, longo prazo. Tá? Mas a princípio, a curto prazo, tá? É um estudo que a gente tem que pensar com muito carinho, porque a gente não pode se iludir. Essa questão do abastecimento, da duplicação da nossa ETA, hoje não atende Duques. Tá? Tem essa questão da prefeitura que está viabilizando essas obras de saneamento para lá, que é um marco importante para a gente, elaborar projetos. Vamos ver, de repente, se o poço artesiano, que se cavar, como o nosso companheiro falou, acho que tudo na engenharia se consegue, desde que tenha recurso para isso, tá? Porque técnico tem para fazer. Tendo recurso, tendo técnica, a gente consegue, tá? E a gente tem um prazo, segundo está constando no plano, de 5 anos para isso. Ou seja, até 2017, eu acho que se tiver empenho, a gente consegue abastecer Duques sim. Tá? Era só isso que eu queria falar. Tudo bem? Porque vocês colocam que é um plano ainda. E por que o poço já está sendo furado? Então não é mais plano, já deixou de ser plano. Tá? Plano é quando? Essa obra do poço já é anterior a gente fazer. Sim, meu amigo. Então o que vai se fazer? Se, por exemplo, eu não quero mais o poço. Já se sabe a carência do local, por isso está se fazendo esse poço para ter vazão de 2 litros por segundo. Os poços têm baixa vazão. Quando a gente fala em captações de rio e tratamento, como está se fazendo agora, ampliação para 40 litros. Um poço dificilmente dá uma vazão maior do que 2, 3 litros, dependendo da própria condição do aquífero, de recarga desse aquífero, profundidade e dimensionamento e de diâmetro do poço, inclusive de bombeamento. Então lá são soluções de baixa vazão para atender aquele local. Mas com certeza 2 litros não vai atender as 4 mil pessoas. Não vai atender 4 mil pessoas. O que eu estou colocando aqui é que se está se pensando em poço artesiano. O poço artesiano já está lá furado. Nem está se pensando, está se executando. Por isso que a gente considerou como curto prazo. Exatamente. Agora, mas não é para levar 5 anos, né, porra? Porque se para levar 5 anos é absurdo. Não, está sendo feito o poço, como eu falei para o senhor, para gerar 2 litros por segundo. Para isso atende, não atende os 4 mil pessoas de Duques. E já foi feito esse estudo que ele vai atender 2 litros por segundo? Não, está sendo feito o
o diâmetro dele, o trabalho que está sendo feito, o estudo para se atender 12 litros. Agora eu quero saber o seguinte. Eu sei que não tem nada a ver com esse governo, a minha pergunta é: quanto é o valor desse poço? Até agora. Não, eu não tenho esse valor exato. Eu não a prefeitura. Aí a gente tem que ver, tem que saber. Olha, tá? senhor, deixa eu lhe falar as informações que nós obtivemos. Isso. É um pequeno perímetro que vai ser atendido com peraí. O senhor quer saber as informações? É um pequeno perímetro que foi captado um recurso dentro do programa Somando Forças, que é um programa do governo do estado, que vai fazer esse poço, um reservatório elevado e uma desinfecção e uma proteção nessas casas que serão servidas por esse poço. Também terão coleta de esgoto sanitário justamente na área de proteção daquela captação. Isso é tudo que nós conseguimos levantar sobre esse projeto do poço. 2 litros não vai resolver o problema daquela região, não vai. Ou se amplia, se faz uma barragem lá no Caceribu Pequeno, que já foi prevista até no plano de recursos hídricos da Baía de Guanabara, o Elielson conhece, que amplia ali aquele manancial para cerca de 900 litros por segundo, ou se faz uma barragem no Suarinho, que é um pouco mais acima, lá na Serra do Sambê, e desce por gravidade para abastecer aqui aquela região de Duques, e o final ali de Itaboraí. Então, essas alternativas estão sendo pensadas para atender aquela população que a gente sabe que já está com a demanda reprimida naquela localidade. É isso. Significa que não é para adultos todos, é para algumas pessoas. Né? Esse pequeno perímetro do poço artesiano de 2 litros por segundo não é para as 4.000 pessoas que tem exatamente em Duques hoje. Tá? Ele foi contemplado no curto prazo justamente porque é um projeto em andamento. Ainda não está operando, mas já está maduro e vai, em 5 anos, entrar em operação. Foi esse o critério que foi utilizado. Mas o Estado, quanto foi que o Estado mandou para esse valor? Isso eu não sei lhe dizer. Talvez alguém da prefeitura possa informar o valor desse poço. Só respondendo a parte da pergunta, esse processo, a gente vai poder localizar ele, passar para você depois. Ele está dentro da Secretaria de Obras, ele foi executado no final da gestão passada. A gente vai levantar o processo, entendeu? Para poder te informar com relação ao custo desse tratamento de água ali, tá ok? Beleza, vamos lá? Próxima pergunta é de uma pessoa que disse como o meio ambiente, o INEA pode, a curto prazo, nos ajudar. A pessoa não colocou o nome aqui. Não está? Próximo. O senhor Mauro Feitosa, por favor. Meu nome é Mauro Feitosa, eu sou do Bandeirante 2. A minha pergunta é para o presidente da SEDAI. Presidente da SEDAI, perdão. O senhor disse que até o final do ano a água estaria lá no Bandeirante 2. Não é isso? Com relação a cadastramento, quando começa e se será disponibilizado hidrômetro gratuitamente para os moradores. Ok? Obrigado. Seu nome é? Mauro Feitosa. Bem, Mauro, é o seguinte. Como eu já passei aqui, essa obra da rede foi da rede distribuidora, tá? Bandeirante 1, Bandeirante 2 e Pinhão é um contrato, tá, que foi executado pela prefeitura. Isso ela vai repassar essa rede para a SEDAI, para poder a gente gerir esse abastecimento para vocês. Existe nesse contrato, tá, uma questão de hidrometração, um item do contrato, e que vai ser feito exatamente nos moldes do contrato pela empresa que está fazendo o assentamento, tá?
e que, claro, com o acompanhamento e com o cadastro da SEDAI nos arquivos da SEDAI, do CPF, dos dados de cada, né, matrícula que vai ser efetivada. Tá? Só que eu queria colocar que a gente sabe que, a princípio, a gente não vai fazer uma sangria desatada de cobrar logo, entrou água, cobra todo mundo. Não, a gente vai dar um tempo, a gente vai abastecer, vai verificar as questões dos vazamentos, da tubulação, porque é uma tubulação que já foi feita antes. Exatamente, entendeu? Então a gente sabe que vai ter alguns problemas lá, tá? Já estamos cientes disso. E essa cobrança da população, a gente não vai ser efetivada de imediato, porque a gente sabe que vai ter algumas falhas de abastecimento por vazamento lá, tá? Mas isso aí pode ter certeza que vai ter uma cobrança, tá? Mas vai ser paulatina e vai ser com um tempo adequado, tá? Conforme foi falado aqui, explanado aqui no trabalho da empresa, do planejamento, e também pergunta do Cesário, a gente quer ampliar a estação de tratamento, tecnicamente falando, de acordo para atender a população, aumentar o seu bombeamento, enfim. E os investimentos que estão contemplados no plano, a gente vai ter agora o plano plurianual. É a nossa preocupação, é esse tempo agora que a gente vai aprovar o plano e também fazer esses investimentos também se refletirem no plano plurianual para que a gente, pelo menos as metas de curto prazo, para a gente garantir aí no futuro a busca dos recursos em relação às obras. Para buscar recursos. O planejamento, como o próprio nome diz, não é um plano. A gente tem que ir atrás em busca dos recursos, através de convênios, junto com o Ministério das Cidades, junto com o governo do Estado, que está também sensível. Ontem eu tive em Magé e na fala do Firmino, o governo do Estado reconhece a sua necessidade de mudar a realidade do esgotamento sanitário para todo o Estado e tem investimentos grandes para essa área da nossa região aqui da Baía de Guanabara e a gente vai estar junto ali atrás buscando os recursos para a gente atingir as nossas metas. Tá? Ok. Nesse momento eu vou passar a palavra para o geógrafo da Secretaria de Estado de Ambiente, o Otávio Léo, que vai dar algumas informações para vocês. Rapidamente, só a título de informe mesmo, a disponibilização dessas apresentações da audiência pública, como também as proposições, tanto para sistema de abastecimento de água, como para sistema de coleta e tratamento de esgoto, em curto prazo, médio prazo e longo prazo, elas vão estar disponíveis. Então, relembrando as cores, sobe um pouco o slide. O que tiver de azul nos mapas, tanto de sistema de esgotamento como de abastecimento de água, é o existente. As proposições de curto prazo, em até 5 anos, em verde. Em laranja, as proposições de médio prazo, entre 5 e 10 anos. E em vermelho, as proposições de longo prazo, entre 10 e 20 anos. Óbvio que isso vai estar disponível à consulta pública. Então vai ter um blog, você pode descer um pouquinho mais lá já nos links. Pode voltar o mapa, por favor? Aquela parte marrom. Eu estou achando a parte azul muito grande. Não, é a parte marrom, zona rural. Já está contemplada essa parte azul? Não. Com esgoto e água? Essa parte é onde hoje tem a rede existente. A rede? De água. Rede, mas não está com Rede. De água, não é isso? Você pode ver, é só aquela. O restante é tudo que é previsto no plano. Tá, e né? aquele de azul ali não está funcionando total. Então. É isso mesmo. É rede existente. Se necessita. Óbvio que esse material todo vai estar disponível à consulta pública. Vocês podem entrar no blog, fazer seus comentários, sugerir, incorporar outras áreas a curto prazo ou, enfim, é um meio de comunicação, que nem foi falado pelo secretário de Meio Ambiente atual. Isso não é um plano ainda fechado, está disponível para consulta pública justamente para interagir com a população e a população dar a sua opinião sobre esse plano. E é justamente isso que eu queria dar um informe. Esses são os canais de comunicação. Amplia esse slide aí, esse primeiro, aí vai passando os outros para ficar mais claro.
Esse primeiro é um blog que você tem fotos de todas as etapas, desde a oficina que ocorreu ano passado, o seminário de apresentação da diagnóstico e as primeiras proposições, e o conteúdo dessa apresentação de hoje da audiência pública vai estar nesse primeiro endereço na internet, PMSB Guanabara Leste 1.blogspot.com.br, onde a gente chamou Guanabara Leste 1 porque contempla o mesmo trabalho que a MPB Saneamento está fazendo para Tanguá, ela está fazendo para Guapimirim, Magé, Rio Bonito e Cachoeira de Macacu. Embaixo uma nova tecnologia disponível para a gente, que é tornar público esses mapas e as informações dos mapas. Basicamente, do que tem de água e de esgoto na cidade e o que está sendo proposto. Então, volta anterior. Tá? Então, vocês podem anotar, essa apresentação toda da audiência vai estar disponível no primeiro endereço, né, no Blogspot. E esse segundo endereço, vou mostrar 2, 3 slides rapidinho, só para você os passo a passo primordial para vocês poderem acessar o conteúdo de Tanguá, né? Então, quando você clica naquele psan.maps.arquigis.com, você entra nessa página do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios no entorno da Baía de Guanabara, e você entra em grupos, onde está sendo assinalizado ali. Quando você entrar em grupos, vão aparecer os grupos lá, Cachoeira, Guapimirim, onde está localizado o grupo de Tanguá. Vocês clicam no município de Tanguá. Aí pode passar o próximo. E aí dentro do município de Tanguá, essas proposições de curto, médio e longo prazo, tanto para esgotamento sanitário como para sistema de abastecimento de água, vão estar disponíveis. Vocês podem abrir esses mapas, fazer comentários, inserir, registrar, assim como está registrado, sendo filmado aqui na audiência pública, a interação para esses comentários, complementações também podem serem incorporadas no plano. Ok? Obrigado. Só complementando aqui o que o Otávio está dizendo, os mapas estão nesse ArcMaps, né, disponíveis, e o relatório, a partir de segunda-feira, não é isso, Muricy? A partir de segunda-feira, a empresa vai disponibilizar os relatórios também, que ficarão durante 15 dias. É um relatório completo, tanto a parte de diagnóstico, caracterização municipal, além dos eventos de controle social, oficina, seminário e tudo mais, tá bom? A partir de segunda-feira nós vamos disponibilizar o relatório preliminar. Esse relatório preliminar já sofreu alterações, como eu apresentei, por própria parte da equipe da Prefeitura, de ampliar a parte de curto prazo de abastecimento de água na área central, vou dizer assim, na área urbana, e também vai, como consequência, essa área passa a ser uma área de esgotamento a médio prazo também, porque são áreas que vai ter, o plano habitacional prevê essas áreas, umas áreas de expansão urbana, por isso que a gente tem que botar mais, foi solicitado para antecipar. Então, quando vocês virem lá o relatório que pronto para essa reunião, mas depois vai ter o relatório final, inclusive com essas alterações que foram solicitadas. Quem porventura esquecer da página e quiser praticamente entrar no Google, pode só colocar Plano Saneamento Tanguá, é o primeiro link, tá? Tem funcionado, às vezes a gente esquece o endereço. Só escrever Plano Saneamento Tanguá no link do Google, que é o primeiro link logo, na busca vai aparecer. Ok. Alguma consideração à mesa? Mais alguém? Não? Ok. Já então, não tendo mais nada a acrescentar, né? Ninguém tem mais nenhuma pergunta. Tem uma do Geraldo? Foi ele que não colocou o nome? Não tem nenhum nome do senhor aqui. Então ainda dá tempo ainda, Geraldo. É que acontece o seguinte, eu sou conhecedor dessa área de Cacerebu, das nascentes dela, são várias nascentes. Ocorre o seguinte, eu vi muitos currais soltando
aquele cherume para dentro do rio. Nós trabalhamos num projeto da Petrobras de revitalização das margens dos rios. E quando você chega lá para apresentar o trabalho, para fazer, simplesmente fala assim, se eu botar a máquina aqui, se você, alguém vai se machucar. Então, nós temos sérias dificuldades. É 0,800. A Petrobras nos paga para fazer esse trabalho. E nós não estamos conseguindo áreas. Por quê? Nós não temos uma força de ENEA, meio ambiente, nós não sabemos a quem procurar em certos momentos para que nós falamos, explicamos todos os projetos para essa recuperação do rio, porque fatalmente, se não fizer isso, todos esses trabalhos que vocês estão fazendo, como eu conheço Cacerebu, como eu vejo a desmatar na época seca, nós não vamos ter água em Tanguá. Eu já vi a cachoeira da Braçanã ali, né? O Salto, como chama, totalmente seca já, corria um filetinho. Então, por quê? Estão desmatando, estão acabando com tudo. E o melhor pasto que tem lá em cima é beira-rio. Ele não abre mão. E o chilume está vindo tudo para dentro da água do rio. Então, nós estamos precisando do INEA, vamos pôr ele lá em cima, meu filho. Ele está bravo. Nos ajuda, por favor. Eu, assim, não é a minha área de atuação. Eu trabalho no apoio aos municípios, nas políticas municipais de saneamento básico, mas eu vou recomendar fortemente ao Coronel Padrone que dê uma incerta aqui na área para, assim, faça uma intervenção didática, como ele costuma fazer, né? Que assim, basta uma punição para o resto abaixar a bola. Eu compreendo o que o senhor está falando e assim, realmente, o estado é muito grande e a pressão é muito grande, mas eu vou recomendar especialmente essa área de manancial aqui do Salto Braçanã. Obrigado. Só para complementar, de todos os municípios que a gente está fazendo o plano, essa bacia é a mais sensível do ponto de vista de qualidade de água. Então, essa questão de exploração no manancial é a que tem que ter maior urgência para se poder ter uma água de boa qualidade. Senão chega a partir do momento que não se tem mais qualidade disponível para tratar. Existe muito risco de contaminação por fertilizante, contaminação por agrotóxico, contaminação por produtos químicos que são de difícil tratamento. Muitas vezes as estações de tratamento não estão nem preparadas para receber esses compostos químicos de difícil tratar e isso tem uma consequência muito grande para a água tratada e distribuída. Por isso que eu sempre falei que o caso de maior sensibilidade é o manancial aqui disponível para esse município, que já é no município vizinho. Então realmente precisa esse poder de intervenção, poder institucional para que se faça acontecer aquilo que a própria lei exige. O Código Florestal define os primeiros 30 metros a partir da margem dos rios não deveria nem entrar, deveria ser cercado e fechado e deixado. Esse é o princípio da mata ciliar. É uma área de proteção permanente, APP. Então tem que se recuperar, fechar e deixar. Existem umas discussões muito grandes quanto ao uso do solo. Como o senhor diz, aquela parte próxima do rio é das vezes as mais planas, mas para quem está mais abaixo tem que ter uma água de qualidade. Então tem que ser respeitado. Então, muito obrigado. Mônica. Rapidinho. Mas você já fica me apressando antes de eu chegar. É o seguinte, eu quando falei da outra vez, complementando o que o Geraldo falou, de ação do poder público, exatamente na área de mata ciliar, tá? Você sabe aqui que tem várias propriedades que não tem mata ciliar e está faltando exatamente o poder público para lá, isso é lei. Não tem um cara querer, que não quer, não tem essa que não quer, vai lá e tem que fazer. Agora parece que o poder público intimidado, entendeu? A cumprir a lei. Fica fazendo exigências, é coisa que não tem lógica e não exige o que realmente a gente precisa. Eu tenho mais de 20 anos, eu faço reflorestamento, mata ciliar, eu era considerada uma maluca. Imagina, naquela época, 20, 25 anos atrás. Hoje o pessoal está mais ou menos concordando comigo, né? Com o meu conceito. Faço agricultura orgânica e protejo as nascentes. Agora, acima da minha propriedade, também tem desmatamento. Está faltando poder público.
Nascentes lá em cima, aquele rio, o rio Tanguá, que é o Tomascá, que vem para Tanguá, lá em cima em Tomascá, ele perdeu pelo menos 60% da sua quantidade de água por desmatamento. E, mais uma vez, o poder público não tem nenhuma ação. O poder público é isso, tá? Todo mundo olha. Se o cara desmata ali, olha para lá. Tá? Então é isso. E aqui no centro de Tanguá também tem áreas que tem que ser reflorestadas. O poder público tem que ser corajoso. Tá? Tá faltando coragem. No INEA nós temos a ouvidoria, que você pode fazer o contato e fazer denúncias. Que é como o INEA... Ninguém faça mais denúncia do que eu faço denúncia nova. E você já fez a denúncia para a ouvidoria do INEA? A ouvidoria parece que está entupida. É uma opção. A ouvidoria do INEA é para você denunciar esses atos que você acha que não estão de acordo com a preservação do meio ambiente. Tá bom? Mais alguma pergunta? A mesa, o vice-prefeito vai se pronunciar para o encerramento? Mônica, quero aproveitar, né, também para te falar sobre o poder público. Nós estamos aí há 7 meses, né? Estamos agora indo para o 8º. Você pode ter certeza que a gente está procurando se empenhar ao máximo. Tá? Eu, por exemplo, que sou filho daqui da terra, tá? Sou também da parte da agricultura, gosto muito de estar preservando o meio ambiente e a gente se preocupa muito com essa questão. E a gente está procurando uma solução aí, até mesmo de estar colocando aí uma ronda à noite para poder estar evitando esse tipo de coisa. Essa semana mesmo nós fizemos aí várias demolições em áreas que não poderia ser feita, recebemos ameaça, mas estamos tendo bastante coragem para poder estar agindo. Tá? Eu sei que o processo está lento, mas porque início de governo é complicado, mas pode ter certeza que a gente vai fazer o melhor. Com certeza. Você sabe como que funciona, né? As coisas não é fácil. Tá, mas de qualquer forma, eu quero agradecer, né, a presença de cada um. Vereador Luiz Carlos, representando aí o Legislativo, muito obrigado. A cada um dos senhores aí, eu vejo aqui várias entidades, né, Associação de Duques, Band, né, vejo, né, o nosso querido Cesário aqui, o Breno, enfim, o pessoal da segurança, nosso subsecretário do SEBRAE, né, o pessoal do Estado que está sempre nos apoiando. Muita gente fala aí a respeito da SEDAI. A SEDAI hoje tem sido assim, um grande parceiro nosso na presença aí do Fernando. Tudo que a gente tem pedido lá, ele tem nos atendido. Tá? Enfim, ao Muricy, que está aqui presente com a gente, o nosso secretário, né, embora interino, Zé Fernando, mas que está aí procurando aí fazer o melhor pela cidade, o Elielso. Tá? Tem o pessoal também ali da Associação dos Diabéticos. Desculpa que fugiu aí Enfim, eu não vou ficar aqui citando todos, porque senão a gente vai prolongar muito. Eu já cheguei aqui atrasado, então eu não estou muito cansado. Mas eu tenho certeza que vocês, né, já está aqui um bom tempo. Poucas pessoas, mas pessoas de qualidade. Então, em nome do prefeito Valber, que ele não pôde estar aqui, ele está numa reunião lá no Rio, tá? Nós viemos aqui representar. Muito obrigado. Ok. Sendo assim, damos por encerrada essa audiência pública. A Secretaria de Estado do Ambiente e a Prefeitura Municipal de Tanguá agradece a presença de todos. Tenham uma boa noite.